Bom, pessoal, vamos começar mais uma aula. A gente vai começar onde a gente terminou, tá? Seria aqui na displasia dentinária. Então, a displasia dentinária foi descrita inicialmente em 1939. E existe dois padrões, dois tipos, né? O tipo 1 e o tipo 2. Por definição, a displasia dentinária não deve ter correlação com a doença sistêmica, ou mesmo com a dentinogênese imperfeita. Uma combinação incomum do tipo 1 e tipo 2 de displasia dentinária tem sido referida, mas os casos representam uma variação da anatomia pulpar, que foi bem documentada na displasia do tipo 1. As doenças sistêmicas vistas como associadas às transformações que são semelhantes à da displasia dentinária estão nesse quadro 2.10. Então, doenças sistêmicas relacionadas com alterações semelhantes à displasia dentinária. Então, tem a calcinose universal, a artrite reumatoide e a vitaminose D, ou seja, a ausência de vitamina D, ou deficiência de vitamina D, esclerose óssea e anomalias do esqueleto e a calcinose tumoral também. Como evidenciado pelas descrições clínicas e radiográficas que se seguem, a displasia dentinária do tipo 2 está intimamente relacionada com a dentinogênese imperfeita. Além disso, a avaliação genética mostra que a displasia dentinária do tipo 2 surge da mutação do gene DSPP e é alélica, ou seja, a mutação diferente no mesmo gênese, da dentinogênese imperfeita. Os achados fenotípicos e os genotípicos são tão semelhantes que alguns podem optar por classificar a displasia dentinária do tipo 2 como uma variação da dentinogênese imperfeita, em vez de displasia dentinária do tipo 1. Aliás, antes da atual genética molecular, Victor comentou sobre a semelhança dessas duas doenças e mencionou, então, a possibilidade dessa reclassificação. Então, vamos para as características clínicas e radiográficas de cada um desses tipos de anomalias. A displasia dentinária do tipo 1, que é chamada de displasia dentinária radicular, tem sido referida como dentes sem raízes, porque a perda de organização da dentina radicular leva, então, ao encurtamento do tamanho dessa raiz. O processo representa um modelo autossômico dominante de hereditariedade e revela uma prevalência de aproximadamente um indivíduo para cada 100 mil. O esmalte e a dentina coronária são clinicamente normais e bem formados, como mostra a figura 2.97. Porém, a dentina radicular perde toda a sua organização e, portanto, é fortemente diminuída. Vamos lá na figura. Aqui, 2.97. Displasia dentinária do tipo 1, que seria a radicular. Dentição exibindo a atrição, obviamente, ok? Aqui, ó, a atrição. Mas, por sua vez, coloração e morfologia normais da parte da coroa, tá? Da parte da coroa. Quando vai para o exame radiográfico, olha lá como a gente tem um encurtamento das raízes, porque houve a má formação nessas raízes dentinárias. Dentes posteriores exibindo, então, um encurtamento intenso dessas raízes, ausência dos canais radiculares e pequenas câmaras pulpares em forma de quarto crescente. Não sei se vocês conseguem observar aqui, ó. Como se fosse só um risquinho aqui. Isso daqui é a câmara pulpar desse elemento dentário. Observa-se que a radiolucidez no ápice do premolar inferior também, aqui, ó, evidenciando, então, uma lesão periapical. Essa radiolucidez aqui, ó, tá? Produz-se uma ampla variação na formação radicular, porque a desorganização dentinária pode ocorrer durante diferentes estágios desse desenvolvimento dentinário.
Se a organização da dentina é perdida precocemente durante o desenvolvimento dentário, são formadas raízes marcadamente deficientes, e a desorganização tardia resulta em malformações radiculares mínimas. A variabilidade é mais pronunciada em dentes permanentes e pode variar não apenas de um paciente para outro, mas também de dente para dente em um único paciente. Em razão das rizomicrias, os sinais clínicos iniciais são a extrema mobilidade e uma esfoliação prematura desses dentes, que pode ser até espontânea ou, secundariamente, ao menor trauma possível também. Menos frequentemente, o sintoma presente é a erupção retardada. A resistência da dentina radicular é reduzida, com os dentes afetados ficando predispostos a fraturas durante as extrações. Então, a qualidade dessa dentina formada na raiz também é diferente. Radiograficamente, os dentes descidos são afetados com maior intensidade, com poucas ou nenhuma polpa detectável, e raízes acentuadamente pequenas ou mesmo ausentes. Os dentes permanentes variam em função da proporção entre a dentina organizada versus a dentina desorganizada, figura 2.99. E há vários anos, uma subclassificação para displasia dentinária do tipo 1 foi proposta e amplamente aceita, conforme o quadro 2.11. A primeira figura 2.99. Ilustração demonstrando a variabilidade da aparência radiográfica de acordo com o grau de desorganização dentinária no interior da raiz. Então, a gente pode ir desde esse grau severo, acentuado, né? Aqui a gente não tem a formação da raiz realmente, somente a coroa foi formada. Aqui o comecinho da coroa, que está mais parecido com aquela radiografia que a gente viu lá, ó. A câmara pulpar polpa dentária restrita, esse, como se fosse uma meia-lua, ok? Muito pouco da raiz foi formado aqui, só o terço coronário da raiz. E aqui a gente já tem o terço coronário e o terço médio, digamos assim, formados, ainda com uma desorganização. É isso que o desenho está evidenciando aqui, ó. E essa desorganização, portanto, essa fragilidade e essa qualidade ruim dessa dentina que forma essa raiz, nesse exemplo e nesse exemplo, ok? Nesses outros dois últimos estágios aqui, a gente já tem a formação completa, realmente, da raiz, um tamanho mais próximo do normal, ok? Com as fibras dentinárias sendo mais organizadas, é isso que o desenho está evidenciando, mas ainda assim uma anomalia, olha, na polpa dentária desse indivíduo, tá? Então, essa classificação que está descrita aqui, da displasia tipo 1, DDI-A, que significa sem a câmara pulpar, seria essa daqui, ó, sem a câmara pulpar, sem a formação da raiz e, frequentemente, radiolucidez periapical. O DDI-B, que seria uma única e pequena polpa orientada horizontalmente em quarto crescente, raízes com apenas alguns milímetros de comprimento e, frequentemente, uma radiolucidez periapical. DDIC, duas áreas da polpa orientadas horizontalmente e crescentes, com remanescente cercando uma ilha central de dentina. Comprimento radicular significativo, mas ainda encurtado, e variável radiolucidez periapical. DDID, que seriam esses dois tipos aqui. Nós temos uma câmara pulpar e canais mais visíveis, perto do comprimento normal da raiz. Tem um alargamento da polpa com a presença de cálculos na porção coronária, criando um abaulamento localizado do canal e da raiz, constricção apical da polpa para o cálculo e pouca radiolucidez periapical. Em geral, os dentes sem canais radiculares são aqueles que frequentemente desenvolvem radiolucidez periapicais, inflamatórias, sem que haja uma causa óbvia,
como lá na figura que eu mostrei, 2,98. A radiolucidez representa a lesão periapical inflamatória secundária à cárie, exposição coronária espontânea de restos pulpares presentes no interior da dentina defeituosa. Então, na figura 2,98, vamos voltar lá, aqui, ó. Essa situação. Então, como é que não tem polpa, não tem canal radicular, né? Conectando isso daqui, como é que se desenvolveu uma lesão periapical? E é justamente isso que ele está falando aqui. Principalmente os restos pulpares presentes no interior da dentina, que é defeituosa. O sistema de subclassificação revelou-se benéfico ao salientar que a variante do tipo 1, muitas vezes, não é reconhecida como displasia dentinária e pode ser confundida com a displasia dentinária do tipo 2. Relatos demonstram que, em pacientes com displasia dentinária do tipo 1 clássica, existe o envolvimento de dentes anteriores e de premolares, mas sem comprometimento dos molares. Uma alteração semelhante, porém não relacionada, é a displasia fibrosa da dentina. Esta reação autossômica dominante exibe dentes clinicamente normais. Radiograficamente, os dentes são normais em sua forma, mas apresentam um ponto radiodenso preenchendo as câmaras e os canais radiculares, semelhantes a isso daqui, ó. Diferente da dentinogênese imperfeita, semelhantes focos de radiolucidez podem ser vistos na polpa. Ao contrário da displasia dentinária do tipo 1, não são encontradas câmaras pulpares em forma de quarto crescente e também não há diminuição do tamanho da raiz. O material radiopaco intrapulpar consiste somente em dentina fibrótica. A displasia dentinária do tipo 2. Então, a displasia dentinária do tipo 2, ou displasia dentinária coronária, então aí já está uma diferença, do tipo 1 radicular e do tipo 2 coronário. É um distúrbio hereditário de caráter autossômico dominante, que exibe numerosas características da dentinogênese imperfeita. Ao contrário da displasia dentinária, ao contrário da displasia dentinária do tipo 1, o tamanho da raiz é normal em ambas as dentições. Os dentes tecidos lembram aqueles da dentição da dentinogênese imperfeita. Clinicamente, os dentes apresentam uma transparência que varia entre o azul, o âmbar e o marrom. Radiograficamente, as alterações dentárias incluem coroas bulbosas, uma constrição cervical, raízes delgadas e obliteração precoce da polpa. Os dentes permanentes exibem coloração clínica normal, entretanto, radiograficamente, as câmaras pulpares mostram um aumento significativo e extensão apical. Esta anatomia pulpar alterada foi descrita como forma em corola de cardo ou forma de chama também, figura 2.100 e 2.101. Ocorre o desenvolvimento de cálculos no interior das câmaras pulpares aumentadas também. Então, aqui a 2.100, displasia dentinária do tipo 2, uma dentição permanente que não apresenta translucidez, como visto nos dentes descidos. O paciente também apresenta uma fluorose discreta. Tá? E o aspecto radiográfico do tipo 2, ó, imagem radiográfica dos dentes descritos 2.100, observe dilatações da câmara pulpar em forma de corola, de cardo, e numerosas calcificações pulpares. Então, está aqui. As calcificações pulpares, aqui, aqui, ok? E é bem distinto da taurodontia nesse caso aqui, tá? Por conta do formato e das calcificações intrapulpares. Uma alteração semelhante, porém não relacionada, é a displasia pulpar. Este processo desenvolve-se em dentes que são clinicamente normais. Radiograficamente, ambas as dentições exibem câmaras pulpares em forma de corola de cardo, com múltiplas calcificações.
Características histopatológicas. Em pacientes com displasia dentinária do tipo 1, o esmalte coronário e a dentina são normais, apicalmente ao ponto de desorganização. A porção central da raiz forma espiralmente a dentina tubular e a osteodentina atípica. Estas espirais exibem uma camada periférica de dentina normal, dando à raiz a aparência de vapor fluido ao redor de penhascos, como na figura 2.102. Aqui. Displasia dentinária do tipo 1, dentes afetados vistos sobre luz polarizada, apresentando a imagem clássica de vapor fluido ao redor de penhascos. Ok? Então, essa daqui é a dentina desorganizada. Ó. Isso daqui. Seria a dentina desorganizada. Em paciente com displasia dentinária do tipo 2, os dentes tecidos exibem um modelo descrito na dentinogênese imperfeita. Os dentes permanentes apresentam esmalte normal e dentina coronária. Adjacente à polpa são vistas numerosas áreas de dentina interglobular. E a dentina radicular é atubular, amorfa e hipertrófica. Calcificações pulpares desenvolvem-se em qualquer região da câmara, como na figura 2.103. Então, dentes afetados exibindo grandes calcificações no interior da câmara pulpar. Aqui, esse daqui mais rosa é a calcificação. No interior da câmara pulpar. E outras pequenas calcificações também. Tratamento prognóstico. Em pacientes com displasia dentinária do tipo 1, o cuidado preventivo é de maior importância. Talvez como um resultado de raízes curtas, a perda precoce por periodontite é muito frequente. E, além disso, canais vasculares pulpares estendem-se próximo à junção dentina-esmalte. Portanto, mesmo restaurações pouco profundas podem resultar em necrose pulpar. E uma higiene bucal meticulosa deve ser estabelecida e mantida por esses pacientes. E se existe o desenvolvimento de lesões inflamatórias periapicais, a escolha normal terapêutica é guiada pelo comprimento da raiz. O tratamento endodôntico convencional requer uma criação mecânica de condutos e tem sido sucesso em dentes sem raízes muito pequenas. Dentes com raízes curtas apresentam ramificações pulpares que eliminam o tratamento endodôntico convencional, como uma das formas de opção terapêutica. Curetagens periapicais e selamento com amálgama retrógrado têm apresentado sucesso também em um curto espaço de tempo. A displasia dentinária do tipo 2 apresenta problemas semelhantes e deve ser estabelecida a meticulosa higiene bucal. Os dentes descidos podem ser tratados de maneira semelhante àquela utilizada com a dentinogênese imperfeita. Nos dentes permanentes, encontra-se um aumento do risco de lesões inflamatórias periapicais, como os canais pulpares não são comumente obliterados por completo, o tratamento endodôntico é realizado mais prontamente e com mais sucesso nesses elementos. A próxima ocorrência, odontodisplasia regional, ou chamado de dentes fantasmas também. A odontodisplasia regional é uma anomalia localizada, não hereditária, com extensos efeitos adversos sobre a formação do esmalte, da dentina e da polpa. Muitos casos são idiopáticos, mas alguns têm sido relacionados com várias outras síndromes, anormalidades de crescimento, distúrbios neurais ou malformações vasculares, conforme o quadro 2.2. Então, doenças observadas em associação com a odontodisplasia regional. Então, seriam essas as ocorrências. Displasia ectodérmica, nevo epidérmico, hipofosfatasia, hidrocefalia, hidroplasia facial ipsilateral, neurofibromatose, colombona orbital, incompatibilidade do fator RH
e o nevo vascular também. Inúmeras causas têm sido propostas, como no quadro 2.13, mas a teoria mais difundida sustenta-se em uma alteração no suprimento vascular. Muitos casos têm ocorrido em pacientes com nevos vasculares de cabeça e pescoço. E, além disso, alterações semelhantes têm sido induzidas em animais pela restrição do fluxo vascular para a área dos ossos gnáticos. Então, a teoria mais aceita é que existe uma restrição de irrigação, para que haja a formação correta do elemento dentário. Então, outras causas propostas seriam migração anormal das células da crista neural, um vírus latente, circulação local deficiente, que é a mais aceita, infecção ou trauma local, hiperpirexia, desnutrição, medicação utilizada durante a gravidez, radioterapia e a mutação somática também. Características clínicas e radiográficas. A odontodisplasia regional é um acontecimento incomum que ocorre em ambas as dentições. Não apresenta predileção racial e apresenta um ligeiro predomínio feminino. Uma revisão quanto à idade na época do diagnóstico revela um pico bimodal que correlaciona o tempo normal de erupção dos tecidos, de 2 a 4 anos, e a dentição permanente, de 7 a 11 anos. Caracteristicamente, o processo afeta uma área focal da dentição, com envolvimento de diferentes dentes contíguos. Existe uma predominância pelos dentes superiores anteriores. Eventualmente, um dente não afetado pode ser interposto a uma sequência de dentes alterados. Foram relatados envolvimento ipsilateral de ambos os arcos e alterações bilaterais também. Embora raro, o envolvimento generalizado já foi documentado, sendo a presença de odontodisplasia regional em mais de 2 quadrantes rara. O desenvolvimento da dentição decídua é normal, seguido por dentes permanentes comprometidos do mesmo modo. Na região dos dentes afetados, o osso circundante frequentemente apresenta densidade mais baixa. E, além disso, a hiperplasia de tecido mole pode ser notada, revestido os dentes afetados, que encontram-se impactados. Muitos dos dentes afetados não erupcionam. Os dentes que o fazem apresentam coroas irregulares pequenas, que vão de amarelas a marrons, muitas vezes com uma superfície irregular. Cáries e lesões inflamatórias periapicais associadas são bastante comuns. A necrose pulpar é comum, causada pelas fendas dentinárias e córneos pulpares muito amplos também, em geral na ausência de uma causa óbvia. Radiograficamente, os dentes alterados demonstram esmalte muito fino e dentina ao redor de uma polpa alargada e radiolúcida, resultando em uma imagem pálida e delicada. Daí o termo dente fantasma, como mostra a figura 2.104. Aqui, ó. Odontodisplasia regional, ou seja, dentes fantasmas, dentes inferiores posteriores apresentando polpas amplas e esmalte e dentina muito finos. Fica como se fosse um dente fantasma, realmente, né? É muito apropriada a descrição. Uma perda de contraste é observada entre a dentina e o esmalte, com aparência indistinta, entre aspas, desfocada, da silhueta da coroa. Podem ser encontradas raízes pequenas e ápices abertos. As polpas aumentadas com frequência apresentam uma ou mais calcificações pulpares proeminentes. Os sinais e sintomas são atraso ou a falta de erupção, a esfoliação precoce, a formação de abscesso, dentes mal formados e a expansão gengival não inflamatória. Características histopatológicas. Irregular,
A estrutura prismática do esmalte é irregular ou ausente, com uma aparência laminada. Seria essa daqui. Odontodisplasia regional. O tecido do folículo dentário contém coleções espalhadas de conglomerados enameloides e ilhas de epitélio odontogênico. Então, eu não tenho uma calcificação, uma formação de uma estrutura boa de esmalte. A dentina contém fendas espalhadas por uma mistura de dentina interglobular e material amorfo. Geralmente são encontradas áreas globulares de dentina tubular que são pouco organizadas, em inclusões celulares dispersas. O tecido pulpar contém calcificações livres e aderidas, que podem apresentar túbulos ou consistir em calcificações laminadas. O folículo dentário ao redor da coroa pode estar aumentado e comumente exibe coleções focais de calcificações basofílicas, semelhantes ao esmalte, chamado de conglomerados enameloides. Este quadro de calcificações não é específico para a odontodisplasia regional e foi visto em outros processos com distúrbios da formação do esmalte também, como a amelogênese imperfeita. Ilhas espalhadas de epitélio odontogênico e outros quadros de calcificação intramural também são encontrados. Tratamento e prognóstico, então. A conduta básica no tratamento da odontodisplasia regional é direcionada para a retenção dos dentes alterados. Sempre que possível, para permitir um desenvolvimento apropriado e a preservação da crista alveolar circundante. O tratamento endodôntico em dentes desvitalizados, com suficiente tecido duro que permita a restauração, tem sido executado com sucesso, mas aí vai depender de caso para caso. Se for, que nem um caso dessa radiografia que está ao lado aqui, aí a conduta terapêutica seria a remoção realmente. Os dentes não erupcionados devem permanecer intocados, restaurando-se a função com uma prótese parcial removível, até que seja ultrapassado o período de crescimento. Dentes erupcionados podem ser recobertos por restaurações retidas por ataque ácido ou com coroas de aço inoxidável, até que a restauração final possa ser colocada depois de completo crescimento. Em função da natureza frágil do tecido coronário duro e da facilidade de exposição pulpar, a preparação do dente é contraindicada. Dentes muito afetados e infeccionados frequentemente não podem ser preservados e necessitam então serem removidos. Embora a anquilose tenha sido visto em autotransplante dentário, premolares têm sido autotransplantados para o alvéolo do dente afetado que foi extraído. Esta abordagem pode conseguir restaurar a função mastigatória, permitindo o adequado desenvolvimento facial e prevenindo a atrofia e a extrusão do dente antagonista. Implantes ósseos integrados foram colocados em crianças que estavam em desenvolvimento com hipodontia e poderiam ser usados no cenário da odontodisplasia regional. Pelo fato de os implantes tornarem-se essencialmente anquilosados, eles têm o potencial de ficar embutidos ao osso durante o crescimento dos maxilares da criança. Por essa razão, os implantes devem ser reservados para pacientes que tenham completado todo o seu crescimento pubertal, ou seja, que já passaram da adolescência. Apesar da difícil manutenção da vitalidade dos dentes anormais, tais esforços podem trazer recompensas significativas. Muitos pesquisadores têm mostrado o desenvolvimento dentinário contínuo de dentes afetados por odontodisplasia regional. Em casos acompanhados por muitos anos, os dentes perderam sua aparência de dentes fantasmas e apresentaram uma diminuição do tamanho da polpa, um acréscimo significativo da espessura de dentina
e uma normalização relativa final da anatomia radicular. Em contrapartida, o esmalte permaneceu hipoplásico. O osso circundante tornou-se bem desenvolvido e aumentou então a sua densidade. Entretanto, existem apenas poucos relatos desses resultados positivos, muito provavelmente porque o tratamento de escolha anterior era realmente a exodontia desses dentes comprometidos. Então, a gente finaliza essas alterações, essas anomalias dentárias de desenvolvimento. E já iniciamos agora doenças do periápice. Doenças da polpa e do periápice. Tá? Então, a gente começa agora com a pulpite. A resposta inicial da polpa dentária à lesão não é significativamente das observadas em outros tecidos. Entretanto, o resultado final pode ser diferente devido à rigidez das paredes dentárias da câmara pulpar. Ou seja, existe a polpa dentária e ela não tem como expandir devido à sua inflamação e infecção. Ela está contida dentro de paredes inelásticas. Então, quando o estímulo externo atinge um nível nocivo, ocorre, então, uma degranulação dos mastócitos, diminuição do fluxo de nutrientes e um dano celular. São liberados diversos mediadores inflamatórios também, por exemplo, a histamina, a bradicinina, neurocina, neuropeptídeos e prostaglandinas. Todos esses são precursores da inflamação. Esses mediadores causam vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo e o extravasamento vascular com edema. Ou seja, a polpa ela deveria ficar mais túrgida, como qualquer outro tecido que é lesado, que é inflamado. Nos tecidos normais, o aumento do fluxo sanguíneo promove a cicatrização pela remoção desses mediadores inflamatórios e normalmente ocorre a tumefação dos tecidos lesionados. Porém, a polpa dentária está situada em uma área muito confinada, ou seja, de paredes inelásticas. A resposta pulpar ao estímulo nocivo tem o propósito de eliminar qualquer organismo invasor, remover os restos celulares e limitar o dano tecidual. De maneira paradoxal, a reação inflamatória pode levar a um aumento da lesão pulpar, ou até mesmo uma necrose dessa polpa. Teorias anteriores sugeriram que a associação entre as pressões vasculares aumentadas da polpa poderia comprimir o retorno venoso, levando então a um autoestrangulamento, entre aspas, e então a necrose pulpar. Atualmente, pesquisadores reconhecem que o aumento da pressão do fluido em geral está localizado na área da polpa inflamada, imediatamente adjacente à dentina afetada. O aumento da pressão intersticial nas áreas de inflamação leva ao aumento do retorno do fluxo para os capilares dos tecidos adjacentes não inflamados e ao aumento de uma drenagem. Dessa maneira, o aumento da pressão do fluido proveniente da inflamação é compensado e não leva a um aumento generalizado da pressão dos fluidos pulpares, prevenindo com eficácia, então, o que era tido antes como certo, o autoestrangulamento. Apesar de muitos considerarem a polpa dentária muito frágil, os mecanismos de defesa funcionam bem na grande maioria dos casos e raramente resultam em necrose generalizada. Muitas vezes, consegue-se a cura de abscessos pulpares localizados após a formação de dentina reparadora ou com o cessar do estímulo nocivo. Apesar dos diversos mecanismos de defesa, danos pulpares localizados graves podem sobrecarregar o sistema e se estender progressivamente para a porção apical, potencialmente causando necrose pulpar generalizada. Generalizada nesse caso aqui, que não quer dizer que seja de todos os elementos dentários, mas sim de toda a polpa de um elemento dentário. Em lesões cariosas, quando bactérias atingem a dentina terciária, então a barreira de defesa foi atravessada, causando então um grau de pulpite, uma inflamação da polpa. Uma pulpite severa
e uma chance mínima de recuperação da polpa. 4 tipos principais de estímulos nocivos são causados frequentemente para que dê começo à inflamação pulpar. Seriam eles, primeiro, o dano mecânico. Então, as fontes mecânicas de dano incluem os acidentes traumáticos, danos iatrogênicos decorrentes de procedimentos odontológicos, por exemplo, usar a broca sem a devida refrigeração, isso seria um dano mecânico, ou mesmo térmico. A atrição à abrasão e a alterações barométricas também. Lesão térmica, que seriam estímulos térmicos acentuados, podem ser transmitidos por restaurações metálicas de grande extensão, não isoladas, ou podem ocorrer durante procedimentos odontológicos, tais como preparo de cavidades, polimentos e reações químicas exotérmicas dos materiais dentários. Terceiro, que seria a irritação química, que seriam danos químicos que podem surgir da erosão ou pelo uso inadequado de materiais odontológicos ácidos. E o quarto, que seriam os efeitos bacterianos. As bactérias podem causar danos à polpa por toxinas ou pelo contato direto através de cáries ou pelo transporte via vascular também. A pulpite pode ser classificada, então, como aguda ou crônica. A pulpite pode ser localizada ou generalizada. E a pulpite pode ser infectada ou estéril. O melhor sistema de classificação é aquele que orienta o tratamento apropriado. A pulpite reversível denota um grau de inflamação pulpar no qual o tecido ainda é capaz de retornar a um estado normal de saúde, se os estímulos nocivos forem retirados. Já a pulpite irreversível significa que um nível maior de inflamação se desenvolveu, no qual a polpa dentária sofreu um dano além da possibilidade de recuperação. Com frequência, a invasão bacteriana é o limite entre a pulpite reversível e irreversível. Características clínicas, então. Pulpite reversível, primeiro. Quando expostos a temperaturas extremas, os dentes com pulpite reversível apresentam uma dor súbita de intensidade leve a moderada, que é chamada de pulpalgia, e também de curta duração. Ainda que o calor possa desencadear a dor, o dente afetado apresenta uma resposta maior aos estímulos frios, por exemplo, gelos, bebidas geladas, muito geladas, o ar frio, sorvete, picolé, por exemplo. Contato com alimentos doces ou ácidos e com refrigerantes também pode causar dor. A dor não ocorre na ausência dos estímulos e regride dentro de alguns segundos após a remoção, após a cessação desse estímulo. Caracteristicamente, o dente responde ao teste pulpar elétrico em níveis mais baixos de corrente do que em um dente de controle apropriado. A mobilidade e a sensibilidade à percussão estão ausentes, e se for permitida a progressão da pulpite, então a duração da dor desencadeada pelo estímulo pode se tornar maior e a polpa vir a ser irreversivelmente afetada. Já a pulpite irreversível. Os pacientes com pulpite reversível, nos estágios iniciais, em geral apresentam uma dor aguda e acentuada ao estímulo térmico, e a dor continua mesmo após o estímulo ter sido removido. O frio é especialmente desagradável, ainda que o calor ou mesmo o doce, além dos alimentos ácidos, também possam provocar essa dor. Além disso, a dor pode ser espontânea ou mesmo contínua e pode ser exacerbada quando o indivíduo se deita, por conta do maior fluxo sanguíneo que vai para a cabeça quando a gente está deitado. O dente responde ao teste pulpar elétrico em níveis mais baixos de corrente também. Nos estágios iniciais da pulpite reversível, a dor pode ser facilmente relacionada ao dente afetado. Entretanto, com o aumento do desconforto, o paciente torna-se incapaz de identificar o dente acometido no quadrante que está em questão. Nos estágios avançados da pulpite reversível, a dor aumenta em intensidade,
sendo relatada como uma pressão pulsátil, que pode deixar os pacientes acordados durante a noite inteira. E o paciente pode até referir ou dizer que está como se fosse com um coração dentro da boca ou no lugar do dente, de tão pulsátil que é. Neste momento, o calor aumenta a dor. Neste momento, o calor aumenta a dor, entretanto, o frio promove o seu alívio. O dente responde ao teste pulpar elétrico em níveis mais altos de corrente ou não responde mesmo a ele. A mobilidade e a sensibilidade à percussão estão geralmente ausentes, pois a inflamação significativa ainda não se estendeu para a região do periápice. Se ocorrer a drenagem pulpar, por exemplo, uma fratura da coroa ou uma formação de fístula, então os sintomas poderão desaparecer, retornando-se a drenagem cessar. Os casos dolorosos de pulpite aguda são aqueles que são percebidos mais facilmente tanto pelos pacientes quanto pelos profissionais. E apesar disso, o processo pode levar anos. O padrão de sintomatologia é altamente variável e muitas vezes o paciente pode não apresentar sintoma algum. Um grande número de estudos retrospectivos de pacientes que se apresentavam para o tratamento endodôntico de dentes com evidência radiográfica de doença inflamatória periapical mostrou em aproximadamente metade desses casos a pulpite e a necrose, todas duas foram assintomáticas. Pulpites graves com formação de abscesso e necrose podem ser assintomáticas, enquanto que a pulpite moderada pode causar uma dor lancinante, ou seja, intensa. Pulpite crônica hiperplásica. A pulpite crônica hiperplásica, também chamada de pólipo pulpar, é um padrão único de inflamação pulpar. Esta condição ocorre em crianças e adultos jovens, que apresentam grande exposição da polpa, nas quais muitas vezes toda a dentina do teto da câmara pulpar está ausente. Os dentes mais envolvidos são os molares descidos ou permanentes, que possuem câmaras pulpares amplas nesta faixa de idade. A irritação mecânica e a invasão bacteriana resultam em um grau de inflamação crônico, que produz então um tecido de granulação hiperplásico, o qual extrui da câmara pulpar e muitas vezes preenche o defeito dentinário associado. A figura 3.1 e 3.3. Aqui, 3.1. Pulpite crônica hiperplásica, aqui nesse elemento dentário. É um tecido de granulação eritematoso extruído da câmara pulpar do primeiro molar inferior. Então, o que é isso daqui? Aconteceu o processo carioso nesse elemento dentário, dá para a gente perceber a péssima higiene que esse paciente tem, né? Então, aconteceu a lesão cariosa, ok? Só que a polpa ela foi reagindo a essa lesão cariosa. À medida que a lesão ia cavitando, a polpa ia reagindo. Então, o paciente não necessariamente passou pelo estágio doloroso da pulpite aqui. Então, isso daqui é uma inflamação, um tecido de granulação, ou seja, um tecido de reparação, de reação a esse estímulo bacteriano, ok? Isso daqui que a gente vê é a polpa dentária que extruiu, que ficou aparente na boca, tá? Figura 3.3, pulpite crônica hiperplásica. Então, o mesmo dente descrito na figura 3.2. Então, esse mesmo elemento dentário que foi feito corte histológico. Aqui a gente observa o tecido de granulação cronicamente inflamado, preenchendo a destruição coronária. Observe a camada de epitélio escamoso estratificado. Então, ó, essa parte aqui seria tecido pulpar normal, e essa outra parte aqui seria o epitélio escamoso estratificado, ok? Esse tecido de granulação, esse tecido inflamatório, de reação, tá? Isso daqui, ó. O ápice pode estar aberto, reduzindo a chance de necrose pulpar secundária à compressão venosa. O dente é assintomático, exceto pela possível sensação de pressão, quando colocado em função mastigatória. Ou seja, vai acontecer a sensação de pressão, obviamente, porque o alimento ele vai tocar essa polpa e exercer pressão diretamente
sobre essa polpa dentária que está exposta. Caracteristicamente, o diagnóstico de pulpite é direto e facilmente correlacionado ao dente que está acometido, que pode ser estimulado para produzir os sintomas associados. Se tal correlação não for evidente, então deve ser levantada a hipótese de que os sintomas podem não estar relacionados à polpa. O dente que é a fonte da dor pulpar pode ser difícil de ser identificado em alguns casos, apesar de a dor pulpar nunca cruzar a linha média. Ela pode ser referida como sendo de arco a arco, tornando o teste pulpar dos dois arcos necessários em difíceis casos. Várias desordens, tais como a miofacial, neuralgia do trigêmeo, neuralgia facial atípica, enxaquecas, dores de cabeça, patologias nasais ou sinusais e mesmo angina peitoral, foram relatadas também como sendo parecidas à dor pulpar em alguns pacientes. Se essas condições não forem reconhecidas como as causadoras da dor, então extrações em série ou procedimentos endodônticos podem ser realizados de maneira inapropriada. O diagnóstico de dor pulpar é realizado com combinação entre a apresentação clínica e a resposta desses dentes à percussão, aos estímulos térmicos e aos testes pulpares elétricos também. O valor de prognóstico destes testes é algumas vezes menor do que o desejado. Quando os procedimentos demonstram que a polpa está sadia, os resultados são altamente confiáveis. Entretanto, quando o teste pulpar é positivo para a pulpite irreversível, o exame histopatológico pode demonstrar nenhuma evidência aparente de doença pulpar. O clínico deve utilizar todos os testes disponíveis, a informação clínica que está ao seu dispor e o seu julgamento pessoal, na tentativa de chegar a um diagnóstico correto. Melhorias futuras nos métodos de diagnóstico, tais como a fluxometria pelo Doppler, a laser e o oxímetro de pulso, podem ajudar a aumentar essa precisão diagnóstica. Características histopatológicas, então. Basicamente, a histopatologia é, em primeiro lugar, de interesse acadêmico, e, em geral, não altera a maneira significativa desse tratamento. Vários pesquisadores têm demonstrado uma surpreendente ausência de correlação entre os achados histopatológicos e os sintomas clínicos na maioria das polpas examinadas. Nos pacientes com pulpite reversível, a polpa geralmente demonstra hiperemia, edema e algumas células inflamatórias subjacentes à região dos túbulos dentinários afetados, figura 3.4. Aqui. Pulpite reversível. Então, polpa dentária exibindo hiperemia e edema. A dentina adjacente foi recentemente cortada durante a execução de uma restauração. Aqui na 3.2, pulpite crônica hiperplásica. Imagem macroscópica demonstrando tecido pulpar hiperplásico, preenchendo uma extensa lesão cariosa coronária. As setas esboçam que previamente era o teto da câmara pulpar. Tá? E todo esse tecido aqui é a polpa hiperplásica. Então, pode ser observada uma dentina terciária na parede dentinária adjacente e, ocasionalmente, são encontradas células inflamatórias agudas dispersas. A pulpite reversível muitas vezes demonstra congestão de vênulas, o que resulta em necrose focal. Em zona necrótica, contém leucócitos polimorfos nucleares e estiócitos, como na figura 3.5. Polpa dentária exibindo infiltrado inflamatório agudo, constituído predominantemente em leucócitos polimorfos nucleares. A pulpite crônica hiperplásica apresenta um capuz de tecido de granulação inflamado subagudo, que preenche completamente o espaço que a câmara pulpar ocupava. Isto patologicamente, se assemelha ao granuloma piogênico também. A superfície do pólipo pode ou não ser coberta por um epitélio escamoso estratificado,
que migra da gengiva adjacente ou se origina do epitélio descamado contido nos fluidos orais, como a gente já viu naquela figura 3.3. O tecido pulpar profundo do interior dos canais radiculares caracteristicamente apresenta fibrose e um infiltrado inflamatório crônico. Calcificações pulpares são comuns tanto na porção radicular quanto na coronária. Muitas vezes a porção apical do tecido pulpar permanece normal, apresentando fibrose e inflamação mínimas. Tratamento e prognóstico. A pulpite reversível é tratada pela remoção do irritante local. Às vezes é necessário o uso de analgésicos. O prognóstico da pulpite reversível é bom se o tratamento for realizado o quanto antes. O dente deve ter a sua vitalidade testada após a diminuição dos sintomas, para assegurar que não tenha ocorrido um dano irreversível. As pulpites irreversíveis e crônicas hiperplásicas são tratadas pela extração do dente, se o paciente tiver poucos recursos financeiros, ou se ele tiver condições, faz o tratamento endodôntico e salva esse elemento dentário. Na próxima aula, então, a gente fala de dentina secundária e dentina terciária, tá? Isso aqui vai ficar para a próxima aula, então. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.